Então, começando aqui, gente, o conteúdo da disciplina, vamos entender aqui a diferença de hardware para software. O computador possui duas partes principais, o hardware e o software. As duas são ligadas diretamente uma à outra. Hardware é toda a parte física do computador, a parte tangível, a parte que a gente consegue encostar, pegar com a mão. Por exemplo, o monitor é um hardware, a gente consegue pegar o monitor do computador. O mouse é um hardware, a gente consegue pegar o mouse. Dentro do gabinete do computador, tem diversos componentes eletrônicos. O gabinete em si é um hardware. Dentro dele existe placa-mãe, placa de vídeo, HD. Tudo isso a gente fala que é hardware também. Apesar de estar tudo ligado ali dentro do gabinete, a gente fala que individualmente eles também são hardware. E o software, né? O que é o software? Software é toda a parte lógica do computador, a parte intangível que a gente sabe que existe, mas não consegue manusear ela. Formada pelos programas que controlam o funcionamento dos hardware. Por exemplo, exemplo de software. O sistema operacional Windows é um software. O sistema operacional Linux é um software. A calculadora que existe lá dentro do seu sistema operacional também é um software. O Word é um software. Um aplicativo de celular, por exemplo, o aplicativo do Facebook é um software, do Instagram é um software. Tudo isso são exemplos de software. A gente sabe que existe, a gente usa ele, mas não consegue encostar neles. O nosso curso aqui de análise e desenvolvimento de sistemas, ele é feito principalmente para criar desenvolvedores de softwares. Ou seja, o principal foco do nosso curso é criar programadores, desenvolvedores, pessoas que vão criar esses softwares. Apesar da gente também ver alguma parte de hardware em algumas disciplinas, o foco do curso é criar esses novos desenvolvedores para o mercado. Então, já indo para o nosso foco aqui, né, que é aprender, ensinar vocês a criar softwares, vamos passar aqui, olha, 3 operações básicas realizadas pelo computador, realizadas por esses softwares, que é o input, que é a entrada de dados, que é feito pelo teclado, mouse, microfone, câmera, scanner. Isso aí é o que, gente? É uma forma da gente, ser humano, se comunicar com o computador. Como é que o computador sabe a senha que você tem que digitar para a entrada? É através do teclado. Então, o teclado está sendo ali um instrumento de entrada de dados. Então, o mouse também é, um scanner também é, ok? Depois, há um processamento. Ele pega essas entradas de dados que você fez e ele vai processar aquilo de alguma forma. A gente vai estar vendo bem isso daqui, essa parte de processamento, que é através de construção de códigos que geram esse processamento. A gente chama isso de algoritmo. E depois disso pronto, né, dele ter processado, ele vai gerar para você uma saída. Por exemplo, ele vai falar para você que você errou a senha, digita a senha de novo, ou ele vai falar para você que a senha está certa, estou te logando no sistema aqui. Então, isso aí é uma saída de informação. É a forma do computador se comunicar com nós, seres humanos. Então, aqui, ó, o monitor é um exemplo de saída, o alto-falante, a impressora, são todos exemplos de saída. Continuando aqui, o que eu acabei de falar, olha, a gente faz uma entrada, e a gente fala que entrada, sempre quando é entrada, a gente fala que a gente faz entrada de dados. E aí o computador recebe isso e faz um processamento. Depois de processado, ele vai gerar uma informação, que a gente chama de saída. Vou voltar um slide aqui, algo muito importante. Vou botar o slide aqui, ó, algo muito importante. Sempre quando eu falo entrada, eu vou falar input. Sempre quando eu falar saída, eu vou falar output. Gravem bem isso aqui, que isso aqui é bem importante, ok? Entrada, input, saída, output. Então, continuando aqui, entrada ao processamento e a saída. Esse processamento aqui, que é o que a gente vai estar aprendendo a fazer. Fazer o computador pedir para o usuário a entrada, processar isso e fazer o computador informar para o usuário a saída. É basicamente isso a tarefa de um software.
Mas, para a gente estar criando esse software, é preciso algumas etapas. E aqui tem 3 etapas básicas aqui para a criação de software, que são elas: a análise, que é a compreensão do problema que você quer atacar. Em cima disso, vou definir o que são os dados de entrada, o que é o processamento, o que é a saída. Por exemplo, eu vou fazer uma calculadora. Então, eu tenho que entender que os dados de entrada são os números que o usuário vai digitar. Então, eu tenho que programar, desenvolver, fazer o código que gera essa possibilidade do usuário estar digitando esses números. Aí, depois, o processamento, que é a soma, a subtração, né? o que seja. Depois a saída, como é que eu vou exibir isso para o meu usuário? Como é que vai ser a telinha de exibição disso? Então, isso aqui, a análise é você compreender todas essas partes. No início da disciplina, ela não vai ser algo tão... Vocês vão achar que ela não vai ser algo tão importante, porque vocês vão deduzir a parte de análise muito facilmente. Mas, à medida que os problemas vão se tornando mais complexos, que os softwares que vocês querem desenvolver vão se tornando mais complexos, vocês vão ver que isso daqui é uma parte muito desgastante, muito pesada da ciência da computação em geral. E aí, vocês vão ver que existem várias disciplinas só para lidar com análise, por exemplo. Dentro do nosso curso, tem várias disciplinas só para isso. De tão complexo que isso se torna no futuro. Aí vem a segunda parte, que é a parte principal aqui dessa disciplina, que a gente chama de algoritmo, que é o processamento. É o código que a gente vai escrever, que o computador entende, que vai gerar o programa para o usuário estar interagindo com ele. Então, é a descrição lógica de uma sequência de passo-ações para realizar determinada tarefa, usando a pseudolinguagem, que é esse código que eu falei para vocês. Então, ó, gravem aqui algoritmo, que é o que vocês vão estar usando muito a partir de agora. E depois desse código todo pronto, a gente vai mandar compilar esse código, ou seja, é um botãozinho que tem lá no Eclipse que a gente vai estar usando. Já eu vou ensinar para vocês como estar instalando o Eclipse. Dentro do Eclipse a gente vai usar o Java. Já eu explico. E aí a gente vai estar mandando compilar esse código, ou seja, compilar é o ato de transformar o código em um aplicativo, em um programa. Quando você clica lá no celular de vocês para entrar no YouTube, por exemplo, aquilo ali é um programa. Então, o fato de você ter o código, transformar naquele aplicativo lá que você clica para entrar, a gente chama de compilar. É a codificação, que é a última etapa aí para a gente estar transformando o nosso... para a gente estar criando o nosso aplicativo. É a codificação dele. E aí, por último, eu venho falar para vocês aqui das linguagens de programação. Porque eu crio o código e depois eu mando compilar. Só que existem várias linguagens de programação diferentes onde eu posso estar criando esses códigos. E esses códigos são diferentes um do outro dependendo da sua linguagem de programação. Então, exemplos de linguagem de programação: Java, C#, C++, Delphi, Python, ActionScript, tudo isso aqui são linguagens de programação. E a gente vai ter que adotar uma para estar começando a ensinar para vocês. E aqui no IFES a gente adota o Java como a linguagem de computação, a linguagem de programação, para estar começando a ensinar vocês a programar. Então, na próxima aula agora, eu vou estar ensinando a vocês apenas a como instalar o Java no computador. Aí, lá na terceira aula, vamos estar começando a usar o Java para programar, para criar esses códigos para a gente poder compilar e estar criando os nossos programas. Ok?